Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. No livro de Romanos 5, apresenta os resultados da justificação pela fé, destacando a paz com Deus, a esperança em meio às tribulações e a manifestação do amor divino por meio de Cristo. O capítulo contrasta Adão e Jesus, revelando que, assim como o pecado trouxe a morte, a graça de Deus oferece vida e reconciliação a todos os que creem. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Romanos 5 do livro de Romanos da Bíblia. Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. 4 A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. 5 E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. 6 De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 7 Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. 8 Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 9 Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. 10 Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. 11 Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Adão e Cristo. 12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. 13 Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14 Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. 15 Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. 16 Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17 Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18 Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 19 Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. 20 A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado transbordou a graça.
21 A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Neste primeiro bloco versículos 1-11, Paulo apresenta os resultados da justificação pela fé. Ele mostra que a salvação não é apenas um ato futuro, mas uma realidade presente que traz paz com Deus, esperança e transformação interior, mesmo em meio às dificuldades. Principais pontos do texto. Primeiro, paz com Deus, versículo 1. A justificação pela fé produz reconciliação com Deus. Já não há mais condenação, mas paz por meio de Jesus Cristo. Segundo, acesso à graça e esperança, versículo 2. Por meio de Cristo, temos acesso contínuo à graça e vivemos firmes na esperança da glória de Deus. Terceiro, o valor das tribulações, versículos 3-4. As dificuldades produzem 1. Perseverança. 2. Caráter aprovado. 3. Esperança. Isso mostra que Deus usa o sofrimento para crescimento espiritual. Quarto, o amor de Deus derramado, versículo 5. A esperança não decepciona, pois o amor de Deus é experimentado interiormente pelo Espírito Santo. Quinto, Cristo morreu pelos ímpios, versículos 6-8. Deus demonstrou seu amor de forma única. Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos e pecadores. Sexto, salvação da ira e reconciliação, versículos 9 e 10. Se fomos justificados pela morte de Cristo, com muito mais razão seremos salvos pela sua vida. Sétimo, alegria em Deus, versículo 11. A reconciliação gera alegria e glória em Deus por meio de Jesus Cristo. Significado. Este trecho revela os benefícios da salvação. 1. Paz com Deus. 2. Segurança na graça. 3. Esperança firme. 4. Transformação através das tribulações. 5. Experiência do amor de Deus. A salvação não é apenas perdão, mas também relacionamento restaurado com Deus. Segundo bloco, versículos 12 e 14. Aqui Paulo inicia uma comparação entre Adão e Cristo, mostrando como o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade. Pontos principais. Primeiro, entrada do pecado no mundo, versículo 12. O pecado entrou por meio de um homem, Adão, e com ele veio a morte, que se estendeu a todos. Segundo, universalidade do pecado, versículo 12. Todos pecaram, por isso todos estão sujeitos à morte. Terceiro, o pecado antes da lei, versículo 13. Mesmo antes da lei, o pecado já existia, embora não fosse contabilizado da mesma forma. Quarto, o domínio da morte, versículo 14. A morte reinou desde Adão até Moisés, mostrando o impacto universal do pecado. Significado. Este trecho explica a origem do problema humano. O pecado trouxe morte e separação de Deus. Toda a humanidade foi afetada pela queda. Terceiro bloco, versículos 15 e 21. Neste último bloco, Paulo desenvolve o contraste entre Adão e Cristo, destacando que a obra de Cristo é muito superior aos efeitos do pecado. Pontos principais. Primeiro, a graça é maior que o pecado. Versículo 15. Embora o pecado de um tenha causado morte, a graça de Deus em Cristo é abundante para muitos. Segundo, condenação versus justificação, versículo 16. Um único pecado trouxe condenação, mas a graça traz justificação mesmo diante de muitos pecados. Terceiro, reinar em vida, versículo 17. Aqueles que recebem a graça vivem uma nova realidade espiritual, reinando em vida por meio de Cristo. Quarto, comparação direta, versículos 18 e 19. Primeiro ato, Adão, condenação. Segundo ato, Cristo, justificação e vida. A desobediência trouxe pecado, a obediência trouxe justiça. Quinto, o papel da lei, versículo 20. A lei evidencia o pecado, mas onde o pecado aumenta, a graça é ainda maior. Sexto, o reinado da graça, versículo 21. Assim como o pecado reinou trazendo morte, agora a graça reina trazendo vida eterna por meio de Cristo. Significado. Este trecho mostra que o pecado é poderoso, mas a graça é superior.
2. A queda em Adão afetou todos. 3. A redenção em Cristo está disponível a todos. 4. A graça não apenas cobre o pecado, mas transforma a realidade espiritual. Síntese geral do capítulo. Romanos 5 apresenta uma progressão clara. Primeiro, os resultados da justificação pela fé, versículos 1-11. Segundo, a origem do pecado e da morte, versículos 12-14. Terceiro, a superioridade da graça em Cristo, versículos 15-21. Paulo mostra que, embora o pecado tenha entrado no mundo e causado destruição, a graça de Deus em Cristo é muito maior e traz vida. Reflexão e aplicação. Este capítulo nos leva a refletir. 1. Temos vivido na paz que Deus oferece? 2. Como reagimos às tribulações? Com desespero ou com esperança? 3. Reconhecemos a profundidade do amor de Deus demonstrado em Cristo? 4. Estamos vivendo sob o domínio do pecado ou sob o reinado da graça? A mensagem central é poderosa. Assim como o pecado entrou por um homem e afetou todos, a graça veio por meio de Jesus Cristo para trazer vida a todos que creem. A salvação não apenas resolve o problema do pecado, mas nos conduz a uma nova vida marcada pela graça, esperança e comunhão com Deus. Vou explicar de forma didática, dividindo o texto em partes para mostrar o significado da mensagem e também as ligações com o Antigo Testamento. Agora entramos em Romanos 5, onde Paulo mostra algo muito importante. Quais são os resultados da salvação pela fé? E como Jesus resolveu o problema iniciado em Adão? Primeira parte. Os benefícios da justificação. Versículos 1-5. Versículo 1. Resumo. O primeiro resultado da salvação. Temos paz com Deus. Explicação. 1. Antes éramos inimigos de Deus. 2. Agora estamos em paz com Ele. Mensagem. A salvação não é só perdão, é reconciliação com Deus. Versículo 2. Resumo. Acesso à graça. 1. Temos acesso a Deus. 2. Vivemos firmes na graça. 3. Temos esperança da glória. Mensagem. Agora temos relacionamento com Deus e esperança do futuro. Versículos 3-4. Resumo. O valor das dificuldades. Paulo mostra um processo espiritual: tribulação, perseverança, caráter e esperança. Explicação. 1. As lutas não são inúteis. 2. Deus usa para nos transformar. Ligação com o Antigo Testamento. Em Jó, sofrimento que produziu maturidade, e Salmo 66:10, Deus prova como ouro. Mensagem. O sofrimento pode produzir crescimento espiritual. Versículo 5. Resumo. A esperança é segura. Porque Deus derrama seu amor em nós e pelo Espírito Santo. Mensagem. Nossa esperança não falha porque vem de Deus. Segunda parte. O amor de Deus revelado. Versículos 6-11. Versículo 6. Resumo. Cristo morreu por nós, quando éramos fracos e ímpios. Versículos 7-8. Resumo. Amor em comum. 1. Ninguém morre facilmente por outro. 2. Mas Jesus morreu por pecadores. Mensagem central. O amor de Deus não depende do nosso merecimento. Versículos 9-11. Resumo. Segurança da salvação. 1. Fomos justificados pelo sangue. 2. Seremos salvos da ira. 3. Fomos reconciliados com Deus. Mensagem. Se Deus fez o mais difícil, nos salvar, Ele continuará cuidando de nós. Terceira parte. Adão e Cristo. Versículos 12-14. Aqui começa uma comparação muito importante. Versículo 12. Resumo. Origem do problema. O pecado entrou por um homem, Adão. Resultado. 1. Pecado entrou no mundo. 2. Morte veio junto. 3. Todos foram afetados. Ligação com o Antigo Testamento. Em Gênesis 3, queda de Adão e Eva. Mensagem. O pecado não começou em nós, herdamos essa condição. Versículos 13-14. Resumo. O pecado existia antes da lei, mesmo antes de Moisés. 1. As pessoas já morriam. 2. Isso prova que o pecado já existia. Mensagem. A lei não criou o pecado, apenas revelou.
Quarta parte. A diferença entre Adão e Cristo, versículos 15 e 19. Agora Paulo mostra um contraste poderoso. Ideia central. Adão, um pecado, e Jesus, um ato de justiça. Adão trouxe morte e Jesus trouxe vida. Adão, condenação, e Jesus, justificação. Versículos 15 e 17. Resumo: a graça é maior. O que Jesus fez é maior que o que Adão fez. 1. Adão trouxe morte. 2. Jesus traz vida e graça abundante. Mensagem: a graça de Deus é mais forte que o pecado. Versículos 18 e 19. Resumo: 2 representantes. 1. Adão representa a humanidade no pecado. 2. Jesus representa a humanidade na salvação. Mensagem: assim como fomos afetados por Adão, podemos ser salvos por Cristo. Quinta parte. A função da lei e o triunfo da graça. Versículos 20 e 21. Versículo 20. Resumo: para que veio a lei? Para mostrar o pecado com mais clareza. Mas, onde o pecado aumentou, a graça aumentou ainda mais. Versículo 21. Resumo: quem reina agora? 1. Ante o pecado reinava a morte. 2. Agora a graça reina a vida eterna. Mensagem final: a graça de Deus vence o pecado. Resumo geral de Romanos 5. 1. Resultados da salvação: paz com Deus, acesso à graça e esperança. 2. O sofrimento tem propósito, produz crescimento espiritual. 3. O amor de Deus, demonstrado na morte de Cristo. 4. O problema da humanidade: começou com Adão. 5. A solução: veio por Jesus Cristo. 6. A graça vence o pecado, sempre maior que o erro humano. Mensagem central do capítulo: em Adão veio o pecado e a morte. Em Jesus veio a graça, a justiça e a vida. Reflexão final de Romanos 5. Romanos 5 nos conduz a uma verdade profunda. Nossa relação com Deus não depende mais do nosso esforço, mas da obra completa de Jesus Cristo. Antes, éramos inimigos, fracos e pecadores. Agora, pela fé, fomos justificados, reconciliados e recebemos paz com Deus. Esse capítulo nos ensina que a vida cristã não é ausência de dificuldades. Pelo contrário, as tribulações fazem parte do caminho, mas elas têm propósito. Elas moldam o nosso caráter, fortalecem nossa perseverança e nos conduzem a uma esperança firme, que não decepciona, porque está fundamentada no amor de Deus já derramado em nós. A comparação entre Adão e Cristo revela algo poderoso. Se o pecado de um trouxe condenação para todos, a graça de um só, Cristo, é ainda mais poderosa para trazer vida, justiça e salvação. Ou seja, o alcance da graça é maior do que o estrago do pecado. A mensagem central é clara. Primeira, onde o pecado aumentou, a graça de Deus superabundou. Segunda, onde havia morte, agora a vida eterna. Terceira, onde havia separação, agora a reconciliação. Aplicação prática. Somos chamados a viver confiantes nessa graça, não presos à culpa do passado, mas firmes na esperança do futuro. Devemos enxergar as dificuldades como instrumentos de crescimento e lembrar diariamente que nossa identidade está em Cristo, não em nossas falhas. Conclusão. Romanos 5 nos convida a descansar na graça, viver com esperança e celebrar a nova vida que recebemos. A vitória já foi conquistada, agora vivemos como participantes dela. Ligação com os capítulos anteriores. Romanos 3. Somos justificados pela fé. Romanos 4. Exemplo de Abraão. Romanos 5. Resultados dessa salvação mais comparação Adão versus Jesus Cristo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!